Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Dia 11 de novembro, quarta-feira, da 32ª semana do Tempo Comum, memória de São Martinho de Tours. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar no povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse-lhes: Levanta-te e vai. Tua fé te salvou. Palavra da salvação. A cena do Evangelho de hoje apresenta a cura de 10 leprosos. Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. A Samaria era tido pelos judeus como um povo de infiéis, de pessoas menos fiéis a Deus, como estrangeiros, como pagãos, como idólatras. Os judeus não viam, no tempo de Jesus, os judeus não viam com bons olhos os samaritanos. Jesus, então, vendo aqueles leprosos, manda apresentar-se aos sacerdotes. Além de uma função religiosa, naquele tempo, os sacerdotes tinham uma função social de dar o atestado de enfermidade ou de cura para uma pessoa. Portanto, quando Jesus envia esses leprosos aos sacerdotes, é para que os sacerdotes atestem a cura deles e que eles façam a prescrição religiosa devida. A lepra, naquele tempo, era uma enfermidade muito contagiosa e com poucos conhecimentos para o seu tratamento e a cura. Jesus então faz essa cura e acontece que um deles, percebendo a cura realizada nesse caminho, um deles volta, glorificando a Deus, reconhecendo o gesto de Jesus, e explicita o Evangelho: este era um samaritano. Não se fala qual a nacionalidade, qual a origem dos outros, quando o Evangelho destaca que o samaritano voltou e reconheceu a cura que Jesus fizera. O Evangelho quer mostrar que aquele povo mal visto pelos judeus era o povo que estava reconhecendo o Messias.
A gratidão a Deus não é apenas pelo fato da cura, mas um reconhecimento de que Jesus é de fato o Messias, o Filho de Deus. Por isso, o gesto de atirar-se aos pés, de prostrar-se com o rosto por terra, uma forma de reconhecimento de que em Jesus Deus habitava. Jesus, diante do gesto daquele leproso curado, pergunta pelos outros e ainda acrescenta para aquele que voltou: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Não é mais necessário apresentar-se ao sacerdote, não é mais necessário a carta de atestação da cura. O que é necessário agora é ir, seguir, porque a fé daquele homem em Jesus o salvou. E nesse instante que ouvimos essa palavra, também podemos olhar para os caminhos da nossa vida e perceber quanto Deus tem feito e realizado em nossa existência. O quanto o Senhor também tem nos curado, o quanto o Senhor tem nos salvado. Diante desse evangelho que ouvimos, como aquele leproso que voltou agradecido e reconhecendo Jesus, também nos prostramos em oração diante do Senhor, oferecendo-se nas mãos dele, acolhendo o amor dele por nós, e escutando no nosso mais íntimo a ordem dele: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Oremos ao Senhor. Ó Deus, que fostes glorificado pela vida e a morte do bispo São Martinho, renovai os nossos corações às maravilhas da vossa graça, de modo que nem a morte nem a vida nos possam separar do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.